Evangelho de Marcos, capítulo 1. Aqui começa a boa notícia de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: vou enviar o meu mensageiro, que irá antes de mim para preparar o caminho. Estou ouvindo uma voz que clama no deserto: preparem um caminho para o Senhor. Preparem um caminho reto e plano para o nosso Deus. Esse mensageiro foi João Batista. Ele batizava no deserto e ensinava que todos deviam ser batizados, como demonstração pública da sua decisão de voltar as costas para o pecado, para que Deus os perdoasse. Gente de Jerusalém e toda a Judeia ia para lugares desertos da Judeia para ver e ouvir João. E quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. A roupa de João era tecido de pelo de camelo e ele usava um cinto de couro. Gafanhotos e mel do campo eram a sua comida. Esta era a sua mensagem: em breve chegará alguém que é muito mais importante do que eu, tanto que não sou digno de abaixar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizo vocês com água, porém ele os batizará com o Espírito Santo. Então, num daqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. No momento em que Jesus saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito Santo na forma de uma pomba descendo sobre ele. Uma voz dos céus disse: você é meu filho amado, você é a minha alegria. Logo depois, o Espírito levou Jesus para o deserto, onde ficou por 40 dias sozinho, em meio aos animais selvagens. Ali, ele foi submetido às tentações de Satanás, e os anjos vieram e cuidaram dele. Mais tarde, depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, a fim de pregar as boas novas de Deus. Finalmente chegou o tempo. Anunciava ele: o reino de Deus está próximo. Arrependam-se dos seus pecados e creiam nesta gloriosa mensagem. Um dia, quando Jesus estava andando ao longo da praia do mar da Galileia, viu Simão e seu irmão André lançando as suas redes, pois eram pescadores por profissão. Jesus os chamou: venham, sigam-me, e farei de vocês pescadores de homens. No mesmo momento, eles deixaram as redes e o seguiram. Um pouco mais adiante, na praia, ele viu os filhos de Zebedeu, Tiago e João, em um barco, remendando as redes. Jesus chamou os dois e imediatamente eles deixaram o pai Zebedeu no barco com os empregados e seguiram a Jesus. Jesus e seus companheiros chegaram à cidade de Cafarnaum
e no sábado de manhã foram à sinagoga. E ali começou a ensinar. Todos ficaram admirados com o seu ensino, porque ele falava com autoridade e não como os mestres da lei. Achava-se presente ali um homem possesso de um espírito imundo, que começou a gritar: por que o Senhor está nos incomodando? Jesus de Nazaré veio para nos destruir? Sei quem é o Senhor, o Santo de Deus. Jesus repreendeu o espírito imundo: cale-se e saia desse homem. O espírito imundo deu um grito forte, agitou violentamente o homem e saiu dele. O espanto tomou conta de todos e eles começaram a discutir o que tinha acontecido. O que é isso? É um ensinamento novo, com autoridade? Imaginem, até os espíritos imundos obedecem às ordens dele. À noite, a respeito dele, espalhou-se rapidamente por toda aquela região da Galileia. Depois, quando saíram da sinagoga, ele e os seus discípulos foram para a casa de Simão André, onde encontraram a sogra de Simão doente, de cama, com febre. Imediatamente falaram a Jesus a respeito dela. Ele foi para o lado da cama dela, tomou a sua mão e a ajudou a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servir a todos. Quando o sol se pôs, o povo levou os doentes e os endemoninhados a Jesus para serem curados. Uma enorme multidão da cidade de Cafarnaum juntou-se do lado de fora da porta. Então, naquela noite, Jesus curou um grande número de pessoas doentes e expulsou muitos demônios. Ele não deixava que os demônios falassem, porque sabiam quem eles eram. No outro dia, de manhã, Jesus se levantou antes do amanhecer e foi sozinho a um lugar deserto para orar. Mais tarde, Simão e os outros saíram para procurá-lo e, ao encontrá-lo, disseram: todos estão perguntando pelo Senhor. Porém, ele respondeu: devemos prosseguir para outros lugares, aqui por perto, e apresentar-lhes também a minha mensagem, porque foi para isso que eu vim. Então, ele viajava por toda a província da Galileia, pregando nas sinagogas e libertando muitos do poder dos demônios. Um leproso veio, ajoelhou-se diante dele e suplicou: se o Senhor quiser, pode curar-me. E Jesus, levado pela compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: sim, eu quero, seja curado. Imediatamente a lepra desapareceu e o homem ficou curado. Jesus então lhe disse energicamente: vá pedir para o sacerdote que o examine. Não pare pelo caminho para falar com ninguém. Leve com você a oferta que Moisés mandou
que um leproso apresentasse, para que sirva de testemunho. Mas, enquanto o homem seguia pelo caminho, começou a espalhar a boa nova de que estava curado. Por isso, grande multidão logo cercaram Jesus. Ele não podia entrar publicamente em qualquer cidade, tendo de ficar fora, nos lugares desertos. E de toda parte vinham gente encontrar-se com ele ali. Capítulo 2. Alguns dias depois, ele voltou a Cafarnaum, e a notícia de sua chegada espalhou-se depressa pela cidade. Logo, a casa onde ele se achava ficou tão cheia que não havia lugar nem junto à porta, e Jesus pregava a palavra a eles. Chegaram 4 homens, carregando um paralítico numa esteira. Eles não podiam chegar até Jesus por causa de uma multidão. E por isso fizeram um buraco no teto por cima de onde estava Jesus. E fizeram descer o homem paralítico na esteira, bem na frente dele. Quando Jesus viu a fé tão intensa deles, disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Mas alguns dos mestres da lei que estavam sentados ali pensavam do seu íntimo: isto é uma blasfêmia. Será que ele acha que é Deus? Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Jesus logo percebeu em seu íntimo o que eles estavam pensando e lhes disse: por que isso está perturbando vocês? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua cama e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, pegue a sua esteira e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou, pegou a sua esteira e saiu diante de todos os presentes, que ficaram admirados e louvaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Logo depois de Jesus, saiu outra vez para a beira da praia e ensinava a uma grande multidão que se reuniu em volta deles. Enquanto ele andava pela praia, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no seu guichê de cobrança de impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. Levi levantou-se depressa e o seguiu. Naquela noite, Levi convidou os colegas cobradores de impostos e muitos outros pecadores para jantar, junto com Jesus e os seus discípulos, pois havia muitos que seguiam Jesus. Mas quando os mestres da lei viram Jesus comendo com homens de má reputação e cobradores de impostos, perguntaram aos seus discípulos: como eles comem com cobradores de impostos e pecadores? Quando Jesus soube o que eles estavam falando, disse-lhes: os doentes é que precisam de médico, e não os que gozam de saúde. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram
a Jesus e perguntaram: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus não? Jesus respondeu: como podem os amigos do noivo jejuar enquanto ele está com eles? Enquanto ele estiver com eles, certamente não jejuarão. Mas virá o dia em que o noivo será tirado deles. Então jejuarão. Ninguém remenda uma roupa velha com um pedaço de pano novo, porque o remendo repuxa e rasga a roupa velha, deixando um buraco. É como se alguém pusesse vinho novo em odres velhos. Os odres velhos arrebentariam, o vinho se derramariam e os odres se estragariam. Vinho novo precisa de odres novos. Certo sábado, enquanto Jesus atravessava os campos de cereal, seus discípulos arrancavam espigas de trigo e comiam o grão. Alguns dos fariseus perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos estão colhendo grãos? O que é proibido fazer no sábado? Mas Jesus respondeu: vocês nunca leram o que o rei Davi e os companheiros deles fizeram? Quando estavam com fome? Nos tempos do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu o pão especial, que só os sacerdotes tinham permissão de comer, e os deu também aos seus companheiros. E Jesus concluiu: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem tem autoridade até mesmo sobre o dia de sábado. Enquanto estava em Cafarnaum, Jesus foi à sinagoga novamente e notou que havia ali um homem com uma mão aleijada. Visto que era sábado, os inimigos vigiavam Jesus de perto, procurando motivo para acusar Jesus. Iria Jesus curar a mão do homem? Jesus disse ao homem da mão aleijada: levante-se e venha para cá. Então, voltando-se para os outros, perguntou: o que é permitido realizar no sábado? O bem ou o mal? Salvar vidas ou destruir vidas? Porém, eles permaneceram em silêncio. Jesus olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele o fez, e imediatamente a mão dele foi curada. E no mesmo instante, os fariseus saíram e se encontraram com os herodianos. Os herodianos eram o partido político religioso judaico favorável aos romanos. Jesus olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse aos homens: estenda a mão. Ele o fez e imediatamente a mão dele foi curada. E no mesmo instante, os fariseus saíram e se encontraram com os herodianos, a fim de discutir um plano para matar Jesus. Enquanto isso, Jesus e os seus discípulos retiraram-se para o mar, seguidos por uma enorme multidão,
vinda de toda a Galileia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da região do outro lado do rio Jordão e até da região de Tiro e Sidom. Porque a notícia dos milagres dele havia se espalhado para longe e multidões vinham para ver Jesus com os próprios olhos. Ele ordenou aos discípulos que arranjassem um barco para evitar que a multidão o comprimisse na praia, porque ele tinha curado a muitos naquele dia. E grande número de doentes estava aglomerado ao redor, procurando tocar nele. Em qualquer lugar onde os espíritos imundos o viam, caíam aos pés de Jesus, gritando: "O Senhor é o Filho de Deus." Porém, ele os advertia severamente de que não contassem quem ele era. Depois, Jesus subiu um monte e convidou alguns a subir e reunir-se com ele ali. E eles foram. Então, ele escolheu 12 deles para estarem com ele e serem enviados para anunciar o evangelho. A esses 12, ele chamou de apóstolos. Eles receberam autoridade para expulsar demônios. Estes são os nomes dos 12 que ele escolheu: Simão, a quem ele deu o nome de Pedro; Tiago, filho de Zebedeu; e João, seu irmão, que Jesus chamou Boanerges, que quer dizer filhos do trovão; André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, membro do partido dos Zelotes, e Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Quando Jesus voltou para casa, onde estava hospedado, o povo começou a se reunir outra vez. E logo veio tanta gente que não podiam achar tempo nem para comer. Quando os familiares dele souberam do que estava acontecendo, vieram tentar levá-lo consigo para casa. Ele não está fora de si, diziam eles. Mas os mestres da lei, que haviam chegado de Jerusalém, diziam: o problema dele é que está dominado por Beelzebu, o príncipe dos demônios. É por meio dele que ele expulsa os demônios. Jesus chamou a todos e começou a ensiná-los por meio de parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Um reino dividido contra si mesmo cairá. Uma casa que estiver dividida contra si mesmo será destruída. E se Satanás está lutando contra si mesmo, como pode ele realizar qualquer coisa? Ele não subsistirá. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e levar os seus bens sem antes amarrá-lo. Somente então a sua casa poderá ser saqueada e roubada. Eu afirmo a vocês a verdade. Qualquer pecado e blasfêmia do homem podem ser perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo nunca será perdoada. É um pecado eterno. Ele lhes disse isso porque eles estavam afirmando: ele está com um espírito imundo. Então, sua mãe e seus irmãos
chegaram à casa onde ele estava ensinando. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muitas pessoas estavam sentadas ao seu redor e lhe disseram: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Ele perguntou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Depois olhou para aqueles que estavam assentados em volta dele e disse: estes são minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Capítulo 4. Mais uma vez, sua imensa multidão ajuntou-se ao redor de Jesus, quando ele estava ensinando. E ele teve de entrar num barco perto da praia e assentar-se nele, enquanto o povo ficava na beira da praia. Seu método costumeiro de ensinar o povo era por meio de parábolas. Uma delas dizia o seguinte: ouçam, um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava a semente, uma parte dela caiu na beira do caminho. As aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo raso, com pedras por baixo. A semente cresceu muito depressa, porque a terra não era profunda, mas logo murchou debaixo do sol quente e morreu, porque não tinha raiz. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de modo que elas não produziram fruto. Mas algumas sementes caíram em terra boa, brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. E Jesus concluiu dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam. Depois disso, quando ele estava sozinho com os 12 e com os outros discípulos, eles lhe perguntaram a respeito das parábolas. Ele respondeu: a vocês é permitido saber o mistério a respeito do reino de Deus, mas ao que estão fora, tudo é ensinado por meio de parábolas, conforme está escrito. Vocês não ouviram as minhas palavras muitas vezes, mas não vão entendê-las. Vocês vão ver, mas não entenderão, para que não voltem para mim e sejam curados. Então Jesus perguntou: vocês não entendem essa parábola? Que farão com todas as outras que eu ainda contarei? O lavrador, sobre o qual falei, semeia a palavra de Deus aos outros. O caminho duro, onde parte da semente caiu, representa o coração duro de alguns daqueles que ouvem a mensagem de Deus. Satanás vem imediatamente e retira a palavra que foi semeada no coração deles. O terreno pedregoso representa o coração daqueles que ouvem a mensagem com alegria. Mas visto que as raízes não vão muito fundo, essas pessoas permanecem por pouco tempo. Quando surgem os sofrimentos e as perseguições por causa da palavra, logo abandonam a fé. Ainda outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem as boas novas e as recebem. Porém, quando chegam as preocupações deste mundo, a ilusão da riqueza e a sedução das coisas boas,
Estas coisas sufocam a mensagem de Deus no coração delas, de modo que não produzam fruto. Mas a terra boa representa o coração daquele que verdadeiramente ouvem e aceitam a mensagem divina e dão uma colheita de 30, 60 e até mesmo 100 vezes por um. Então Jesus lhes respondeu: por acaso alguém acende uma lamparina e a põe debaixo de um cesto ou de uma cama? Não se poderia ver nem utilizar a luz. Uma lamparina é colocada em um pedestal para brilhar e ser útil, pois tudo que está escondido será revelado. E tudo quanto agora está oculto, algum dia virá à luz. Se vocês têm ouvido para ouvir, ouçam. Mas tenham cuidado para não pôr em prática o que ouvem. Vocês serão julgados com a mesma medida que julgarem os outros, e acrescentarão ainda mais. Aquele que tem receberá mais, mas aquele que não tem, dele será tirado o pouco que tiver. Jesus prosseguiu dizendo: o reino de Deus se parece com um lavrador que lançou a semente na terra. Enquanto os dias e as noites se passavam, as sementes germinavam e cresciam, sem ele saber como isso acontecia, pois a própria terra produziu o fruto. Primeiro o talo, depois as espigas de trigo, e finalmente os grãos, que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o lavrador começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Jesus perguntou: como o que posso comparar o reino de Deus? Que parábola usarei para descrevê-lo? É como uma semente de mostarda. Embora esta seja uma das menores sementes. Embora esta seja uma das menores sementes para se plantar na terra, ainda assim cresce até tornar-se uma das maiores plantas, com ramos grandes, onde as aves podem fazer seu ninho e abrigar-se. Ele usava muitas parábolas semelhantes para ensinar o povo, conforme eles estavam em condições de entender. Aliás, a multidão ele só ensinava por meio de parábolas. Mas depois, enquanto estava sozinho com seus discípulos, explicava-lhes o que queria dizer. Quando caiu a tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Então eles foram deixando a multidão embora. Outros barcos foram atrás dele. Logo levantou-se uma terrível tempestade. Ondas enormes começaram a arrebentar sobre o barco, de forma que ele estava ficando cheio de água, prestes a afundar. Jesus estava dormindo na polpa do barco com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, bradando: Mestre, nós estamos quase nos afogando e o Senhor nem se importa. Jesus voltou para o barco e o homem que tinha... versículo 39. Então ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: cale-se, aquiete-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Ele perguntou-lhes: por que vocês estão com tanto medo?
vocês ainda não têm fé? Eles ficaram cheios de espanto e diziam um para os outros: quem é este que até os ventos e as ondas lhe obedecem?